Embora essa discrepância não tenha sido particularmente observada por nós, ela também não foi observada por nenhum de nossos instruídos opositores. Em meio a todos os argumentos apresentados contra nossa posição, nenhuma referência foi feita a esse ponto. O arauto do advento, entretanto, logo abandonou essa posição, que harmonizava perfeitamente seu curso passado, ao ensinar o tempo de 1843, o tempo de tardança e o clamor da meia-noite, e assumiu uma posição indefinida em relação ao tempo, que os 2300 dias provavelmente terminariam em algum momento entre aquela época e 1847, foi chamado de uma posição segura. Muito se falou sobre cronologia duvidosa e sobre um espaço de 4 anos em que os cronologistas não concordavam. O ano de 1847 veio e passou. Contudo, o arauto do advento estava longe de reconhecer que os 2300 dias haviam terminado. Aqueles que permaneceram sobre a fé adventista original, conforme apresentada no extrato acima do arauto do advento, e sustentavam que os 2300 dias terminaram no outono de 1844, foram apresentados ao público por muitos pregadores e periódicos adventistas, como fanáticos, sendo colocados na mesma categoria dos Mormons, Shakers, etc. Mas o arauto do advento, depois de dizer tanto sobre uma posição segura, de tempo indefinido, e sobre cronologia duvidosa, retornou à sua antiga posição em relação aos 2300 dias e, com as mais conclusivas evidências, resolveu a questão de que os 2300 dias começaram em 457 a.C. Aqui apresentamos um importante extrato da Palestra sobre Cronologia, do Arauto do Advento de 2 de março de 1850. A Bíblia fornece os dados para um sistema completo de cronologia, estendendo-se desde a criação até o nascimento de Ciro, uma data claramente estabelecida. A partir desse período, temos o incontestável cânon de Ptolomeu e a indiscutível era de Nabonassar, estendendo-se para além da nossa era comum. No ponto em que a cronologia inspirada nos deixa, esse cânon de reconhecida exatidão começa. Assim, todo o arco é completado. É pelo cânon de Ptolomeu que o grande período profético das 70 semanas é fixado. Esse cânon coloca o 7º ano de Artaxerxes, no ano 457 a.C., e a exatidão do cânon é demonstrada pela concordância simultânea de mais de 20 eclipses. As 70 semanas datam da saída de um decreto referente à restauração de Jerusalém. Não houve decretos entre o 7º e o 20º ano de Artaxerxes. 490 anos, começando no 7º ano, devem começar em 457 a.C. e terminar em 34 depois de Cristo. Se começassem no 20º ano, deveriam começar em 444 a.C. e terminar em 47 depois de Cristo. Como nenhum acontecimento ocorreu em 47 depois de Cristo para marcar seu término, não podemos contar a partir do 20º ano. Devemos, portanto, voltar-nos para o 7º ano de Artaxerxes. Não podemos mudar esta data de 457 a.C. sem primeiro demonstrar a inexatidão do cânon de Ptolomeu. Para fazer isso, seria necessário mostrar que o grande número de eclipses pelos quais sua exatidão tem sido repetidamente demonstrada não foi corretamente calculado, e tal resultado destruiria toda a data cronológica e deixaria o estabelecimento das épocas e o ajuste das eras inteiramente à mercê de qualquer sonhador, de modo que a cronologia não teria mais valor do que simples adivinhação. Como as 70 semanas devem terminar em 34 depois de Cristo, a menos que o 7º ano de Artaxerxes esteja incorretamente fixado, e como isso não pode ser mudado sem alguma evidência nesse sentido, perguntamos: que evidência marcou esse término? O tempo em que os apóstolos se voltaram para os gentios harmoniza-se com essa data melhor do que qualquer outra que tenha sido apresentada, e a crucificação, em 31 depois de Cristo, no meio da última semana,
é sustentada por uma massa de testemunhos que não pode ser facilmente invalidada. Também apresentaremos aqui outro pequeno extrato do Arauto do Advento, que é pertinente ao assunto. O artigo tem o título A Data da Crucificação. Ele estabelece um ponto importante, que a crucificação ocorreu em 31 depois de Cristo. Na morte de Cristo, cessando Deus de ter prazer em sacrifício, oferta, holocausto e oferta pelo pecado, segue-se que sua morte fez cessar o sacrifício e a oblação. Daniel, capítulo 9, verso 27. E isso, como foi predito, ocorreu na metade da semana. Ocorrendo isso em 31 depois de Cristo, a última semana não poderia estender-se além de 34 depois de Cristo, que seria o último ponto até o qual as 70 semanas, ou 490 anos, poderiam ser estendidas a partir de 457 a.C., o sétimo ano de Artaxerxes Longímano. Assim, com a crucificação em 31 depois de Cristo, todas as datas harmonizam-se, o que não pode ser dito se ela for colocada em qualquer outro tempo. Arauto do Advento, 24 de agosto de 1850. Ora, se a crucificação ocorreu na primavera de 31 depois de Cristo, na metade da 70ª semana, como claramente demonstrado pelo Arauto do Advento, segue-se necessariamente que as 70 semanas, ou 490 anos, terminaram em 34 depois de Cristo. Pois durante 3 anos e meio, a última metade da semana, 7 anos, alcançariam esse ponto do tempo, como as 70 semanas, ou 490 dos 2.300 anos, terminaram no outono de 34 depois de Cristo. Então os 1.810 anos restantes, depois que as 70 semanas foram cortadas, certamente terminaram no outono de 1844. Realmente o Arauto do Advento não deveria considerar-nos hereges por acreditarmos honestamente naquilo que eles próprios ensinaram e estabeleceram tão claramente a respeito da principal coluna da fé do segundo advento. Não se negará que este cálculo dos 2.300 dias, segundo o qual eles começaram em 457 a.C., foi o fundamento do clamor da hora do juízo, Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7, pelo anjo voando pelo meio do céu. Este cálculo dos dias foi o peso da mensagem do primeiro anjo. Portanto, a coerência nos obriga a crer que quando esse cálculo terminou, a mensagem cessou. Admitiremos que a primeira mensagem está sendo dada agora por aqueles que virtualmente reconhecem que seu próprio fundamento, os 2.300 dias, terminou em 1844. Certamente não o faremos. Ninguém deixará de perceber a completa insensatez de tal posição. Então dizemos que aqueles que provaram que o início dos 2.300 dias foi em 457 a.C. e a crucificação em 31 depois de Cristo, virtualmente reconheceram que os dias terminaram e que a mensagem do primeiro anjo, Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7 foi cumprida há mais de 6 anos. Sendo evidente que o peso da mensagem do primeiro anjo, Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7, foi proclamado, e que ela se encerrou para o mundo há mais de 6 anos, certamente temos justa causa para olhar para a história do passado e para o presente em busca do cumprimento do segundo e do terceiro anjos. É verdade que o Evangelho Eterno não perdeu seu poder de afetar o coração daqueles que ainda estão ao alcance da misericórdia e da salvação, mas que ele deixou de despertar e mover os homens ao arrependimento, como em 1843, nenhum homem sensato negará. Naquela época a mensagem era proclamada em toda parte e sentida em toda parte. Naquela época seus proclamadores estavam perfeitamente unidos na fé, nos sentimentos e em sua maneira de agir. Agora, aqueles que professam ainda estar dando a mesma mensagem estão muito limitados em sua esfera de ação, pois poucos demonstram interesse pela doutrina. E o que faz sua condição parecer realmente miserável e lamentável
É o fato de que o trabalho de muitos deles durante meses tem sido morder e devorar uns aos outros. Portanto, estão sendo consumidos uns pelos outros. Sim, eles têm exposto com sucesso as faltas uns dos outros aos escarnecedores destes últimos dias e, de maneira muito conclusiva, provaram aos zombadores da bendita esperança que muitos dos que ainda professam proclamar o clamor da hora do juízo são homens enganados e enganadores. Se alguém questionar as declarações acima, convidamo-lo a examinar o escandaloso panfleto intitulado O Julgamento de J. V. Himes perante a Igreja da Chardon Street, etc., por professor J. P. Whitty e ancião George Needham. Depois leia a resposta publicada no suplemento ao Arauto do Advento e também o Vindicador de Whitty, Needham e outros, e você dirá que nem a metade lhe foi contada. Cremos plenamente que o grande problema desses homens foi que se puseram a trabalhar para despertar novamente as igrejas adormecidas, depois de já terem cumprido fielmente todo o seu dever para com elas, e depois que Deus havia dito, por seu Espírito e por sua providência, deixai-as. Muitos deles declararam sua obra concluída, sua causa decadente, seu curso durante os últimos 6 anos e sua condição atual fornecem abundante evidência de que Deus não os colocou novamente a trabalhar para refazer aquilo que uma vez haviam feito bem. Quando Deus estava com eles e quando sua mão era vista na grande obra, o clamor da hora do juízo avançou com poder até que o primeiro tempo publicado se encerrou, e milhares receberam com alegria as boas novas do reino de Deus que se aproximava. Mas quando homens empreendem, sem serem guiados pelo Espírito do grande Deus, a tarefa de despertar novamente as igrejas adormecidas, vemos o triste resultado contrário, quando o Espírito de Deus falava por meio do frágil barro humano. Então a trombeta dava um som certo. 10.000 vozes se erguiam em doce harmonia para ampliar a última nota de advertência às igrejas e ao mundo, até que a obra foi concluída. Então o frágil homem foi visto novamente no campo, com energia humana, tentando despertar novamente as igrejas adormecidas, que haviam caído em um sono permanente. Fortes apelos foram ouvidos de homens que haviam confessado que sua obra para o mundo estava concluída para sempre, para que abandonassem a poderosa obra de Deus em 1843 e 1844, chamando-a de erro, mesmerismo, etc., e voltassem a entrar no campo. Agora perguntamos, qual foi o resultado? A história dos últimos 6 anos contará a triste narrativa. Seguiu-se morte espiritual. Milhares que estavam consagrados a Deus e que tinham fé viva no advento há 6 anos, estão agora sepultados no espírito do mundo. Nota de rodapé. Aqui convém lembrar que este é o homem que declarou que Deus lhe havia mostrado que todos os mandamentos de Deus haviam sido abolidos. Retiraram seus sacrifícios do altar e perderam sua fé, por causa das trevas e da incerteza que foram lançadas sobre todo o movimento adventista, e agora estão despreparados para a vinda de Cristo. É verdade que alguns professaram conversão a Deus e a fé adventista desde 1844, em número suficiente para cumprir as palavras do profeta. Geraram filhos estranhos, mas não se negará que, para cada um que abraçou a fé, 10 a abandonaram. Em muitas cidades e condados, onde outrora havia centenas felizes na bendita esperança, agora apenas 2 ou 3, se houver algum, podem ser encontrados professando qualquer fé no advento. A maioria dos pastores, em vez de alimentar o rebanho com alimento no devido tempo, deixou-o perecer e saiu para despertar novamente as igrejas adormecidas. Muitas das preciosas ovelhas não puderam unir-se a eles para remendar ou refazer aquilo que Deus havia concluído. E sendo abandonadas e expulsas por esses pastores, foram deixadas para cair sob influências erradas e tomar o extremo oposto,
abraçando erros grosseiros, como o espiritualismo moderno, etc. Mas glória seja a Deus. Agora estamos começando a ver o cumprimento de sua preciosa promessa. Buscarei a perdida, farei tornar a desgarrada, ligarei a quebrada e fortalecerei a enferma. Ezequiel capítulo 34, verso 16. Aqueles que professam ainda estar proclamando o clamor da hora do juízo e rejeitam o movimento adventista até 1844, ocupam uma posição singular, pois, se eles estão certos agora, então o anjo com o Evangelho eterno não começou corretamente, e durante cerca de meia dúzia de anos, até o outono de 1844, ele não compreendeu corretamente sua mensagem, mas trabalhou sob um erro, e estando sob a influência do mesmerismo, ou de Satanás, produziu uma falsa excitação que destruiu a confiança dos que habitam sobre a terra, aos quais deveria pregar sua mensagem. Portanto, a mensagem do anjo teve de ser corrigida, e, com a nova edição dela, as igrejas adormecidas devem ser despertadas novamente. Além disso, segundo essa posição singular, as milhares de conversões antes de 1844, o grande amor e estudo da Bíblia, e o estado santo, harmonioso, unido e consagrado daqueles, assim chamados, iludidos que criam que Jesus viria em 1843, e novamente no 10º dia do 7º mês, eram frutos do mesmerismo, ou, para usar o termo mais brando deles, de um erro, e que, nas circunstâncias atuais, quando contenda, traição, destruição mútua, trevas e morte existem entre eles, estão realizando o propósito de Deus na mensagem da hora do juízo. Nosso objetivo nestas observações é expor os absurdos da posição daqueles que rejeitam a verdade presente e ainda professam permanecer na fé original. Nós, com profundos sentimentos de humilhação, agradecemos a Deus porque nossa posição atual é clara e harmoniosa e porque podemos mostrar um caminho mais excelente. Nossa posição está claramente delineada na Palavra de Deus. O capítulo 14 de Apocalipse é uma daquelas profecias claras que mostram nitidamente onde estamos. O primeiro anjo, dos versos 6 e 7, já realizou seu voo. Ele entregou o encargo de sua mensagem e deu lugar ao segundo, que o seguiu há mais de 6 anos. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia. Observe isto. Os 2 anjos não estavam realizando seu voo e proclamando suas mensagens ao mesmo tempo. Não, não. O segundo seguiu, depois que o primeiro havia entregue o encargo de sua mensagem. Já ouvimos tal mensagem, na ordem apresentada neste capítulo. Todos os crentes adventistas são obrigados, pelos fatos de sua própria experiência, a reconhecer que sim. Para estabelecer este importante marco, não precisamos recorrer a antigos e empoeirados volumes de Aishria, mas a uma santa e viva experiência, operada em nosso próprio ser, pelo Espírito Santo e pela clara Palavra de Deus. Nós mesmos ouvimos, sentimos e proclamamos o clamor. E, em obediência à voz do céu, saí dela, povo meu, saímos das igrejas sectárias. E o terceiro anjo o seguiu, etc. Aqui aprendemos que o terceiro anjo segue os outros 2, isto é, não inicia sua missão juntamente com eles, mas segue depois que eles concluíram sua obra. Ora, se o primeiro anjo tem estado proclamando sua mensagem por cerca de 12 de anos até o presente tempo, e deve continuar, como alguns ensinam, até o advento, então perguntamos que nos mostrem quando e onde o segundo e o terceiro anjos devem entregar suas solenes mensagens. Ninguém dirá, na imortalidade. Então devem abandonar o erro de que a mensagem do primeiro anjo deve continuar até a vinda de Cristo, e dar ao segundo e ao terceiro anjos os seus lugares apropriados. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Assim termina a solene mensagem do terceiro anjo. Entendemos que a paciência dos santos significa o seu tempo de prova
e espera após o término dos 2300 dias. O encargo da mensagem do segundo anjo foi proclamado antes do outono de 1844. Ali terminou o cálculo do tempo profético, e então veio o grande desapontamento para todos os que amavam o aparecimento de Cristo. Desde aquele momento, nossa fé e paciência têm sido severamente provadas, mas neste tempo de profunda prova e aflição de alma, para nosso conforto e fortalecimento, ouvimos a voz animadora do terceiro anjo, dizendo: Aqui está a paciência dos santos. Amém. É assim. Paulo testifica sobre este ponto da seguinte maneira: Não lanceis fora, portanto, a vossa confiança no movimento adventista, que tem grande galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, ao proclamar as duas primeiras mensagens, possais alcançar a promessa, a declaração: aqui está a paciência dos santos. Contudo, é apenas uma parte da verdade presente. O anjo continua: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Ele não diz: aqui estão os que guardam 9 dos mandamentos, nem diz: aqui estão os que guardam os mandamentos do Novo Testamento, ou a lei da graça. Tal linguagem anti-escriturística, tão comumente usada pelos que se opõem ao sábado do Senhor nosso Deus, não se encontra em sua mensagem, mas ele proclama a existência de um povo que, no tempo da paciência dos santos, guarda os mandamentos de Deus. Certamente eles observam o sábado, pois a lei que o ordena é um dos mandamentos de Deus. Quem negará isto? Ninguém afirmará que o quarto mandamento não é um dos mandamentos de Deus. A classe de cristãos mencionada pelo terceiro anjo são aqueles que saíram ao encontro do Senhor. Foram desapontados por não vê-lo ao término dos dias, e, em sua condição de desapontamento e em seu tempo de paciência, estão guardando o sábado do Senhor nosso Deus. Glória a Deus! Nós os vemos. Eles são nossos queridos irmãos e irmãs, no reino e na paciência de Jesus Cristo, que reivindicam o direito de seguir o exemplo dos seguidores de Jesus, que repousaram no dia de sábado, conforme o mandamento, depois que a cédula das ordenanças foi pregada na cruz. James White. Esse foi o último vídeo da revista número 2, Revista do Segundo Advento, e o Arauto do Sábado, série audiobook no YouTube. Se este conteúdo foi uma bênção para você, curta, compartilhe e deixe seu comentário. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos estudos bíblicos em audiobooks dos pioneiros. Faça parte conosco da preservação das verdades eternas adventista.